Oi, como você está? Aqui Vânio Araújo, mais um vídeo, trazendo aqui mais um vídeo para você. E para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Como viver bem neste mundo que a gente não controla? Bem, hoje nós vamos falar um pouco do estoicismo. A gente vai abordar de forma assim essencial o que realmente o estoicismo prega, porque existe muita coisa por aí, né, que muita gente faz vídeos sobre o estoicismo que não tem nada a ver com estoicismo. E hoje nós vamos abordar três autores, três filósofos, né? Não autores, filósofos, que são Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. São os três grandes mestres, né, do estoicismo, talvez os mais famosos do estoicismo. E vamos começar por Sêneca. Sêneca era político e era um homem muito rico, né? Ele abordava mais os conflitos da mente, como a ansiedade, o medo da raiva e principalmente o sofrimento antecipado. Eu acho que é uma das coisas do nosso mundo moderno hoje, é o sofrimento antecipado. Sempre foi, né? Até a gente abordou esse tema num vídeo passado, que eu falei sobre um dos tópicos era esse tema sobre o sofrimento antecipado. Tem uma frase dele, tem uma frase do Sêneca que diz assim: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muita coisa que a gente sofre é apenas na imaginação e no final 99% não acontece. Sofremos mais sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muita coisa do que a gente sofre é apenas na imaginação e no final apenas 99% não acontece. O sofrimento é muito pior na nossa mente do que na realidade. Realmente a gente pensa demais, né? A gente já abordou isso aqui. A gente, se eu não me engano, nós falamos no vídeo anterior que nós temos de 50 a 60 mil pensamentos por dia. A maioria desses pensamentos são negativos. Já imaginou você pensar, repensar e ficar matinando só coisas negativas? E às vezes coisas que você fica antecipando, coisa que vai acontecer lá um mês na frente, algum tempo na frente, você fica matinando aquilo, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser, e aquilo tira a sua paz, né? E o Sêneca tinha outra frase que dizia assim: não ficar sofrendo antes da hora, porque talvez nem vai acontecer, e se acontecer, o sofrimento antecipado não muda nada, né? Eu vou até repetir: não ficar sofrendo antes da hora, porque talvez nem vai acontecer. E se acontecer, o sofrimento antecipado não vai mudar nada, absolutamente nada. Outro grande expoente do estoicismo era o Epiteto, né? Epiteto era um escravo, ele era escravo, era aleijado e não teve dinheiro durante quase toda a sua vida, né? Ele não conseguiu ter dinheiro suficiente para ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. Mas mesmo assim, ele era feliz, ele era uma pessoa que vivia naquele estado de felicidade, né? Eu acho que é como se fosse assim um estado de espírito que a gente cria, uma resiliência que a gente cria assim na sua mente. Você diz: eu vou tirar coisa ruim,
Eu vou tirar a coisa ruim dessa situação. Eu vou extrair o que é ruim de uma situação. Eu vou extrair, aliás, vou extrair o que é bom de uma situação ruim. E era isso que talvez o Epiteto faria, né? Fazia e faria, né? Ele dizia que o sofrimento não é aquilo que acontece, mas sim pela interpretação do que aconteceu, né? Se alguém briga com você, você pode ficar zangado por dias ou simplesmente ignorar, né? O acontecimento não é o que te faz mal, mas a interpretação que você tem daquele acontecimento. Se você mudar a interpretação do acontecimento, nada te afeta, nada vai te afetar. Tudo depende da sua interpretação. Aí ele fala mais aqui, tem uma frase também de Epiteto que diz assim que posso estar doente e ainda assim feliz, está em perigo e ainda assim feliz, morrer e ainda assim estar feliz, estar no exílio e feliz, estar na desgraça e feliz. Eu me lembro de uma vez, voltando a essa questão da interpretação, a minha cidade é uma cidade pequena, a cidade que eu morava anteriormente é uma cidade pequena, e eu vinha na rua e vinha um monte de garotinhos, meninos assim de 10, 12 anos. Uns 5 meninos mais ou menos. E um cochichou pro outro e disse uma coisa, né, comigo, né? Alguma coisa que eu não lembro o que era. E aquele menino, ele... Aí o outro disse, o amiguinho que... Moço, esse cara aqui disse isso e isso do senhor. Aí eu olhei pra ele, ele imaginou que eu ia brigar com ele, ia dizer um monte de coisa, ia xingar a mãe dele e tal. Eu olhei pro menino, aí fiz assim, fiz um joinha pra ele e dei uma risada, desarmou a criança. Aí saíram galhofando, eles saíram rindo, né? Aí um deles disse, eu pensei que ele ia achar ruim, mas ele não achou bom, o cara não achou, não fez nada. Outra vez a minha irmã, eu tenho uma irmã, e ela ela é sempre uma pessoa assim, muito agitada. Uma pessoa agitada, uma pessoa que tem momentos que ela acho que ela seja bipolar. Ela tem horas que ela tira a gente do sério. Aí uma vez ela veio e disse uma coisa que eu não gostei, né? Ela disse uma coisa que ela achava que eu iria explodir, né? Ela achava uma coisa que eu não gostei, mas a minha reação qual foi? Eu olhei para ela, não disse nada, dei uma leve risadinha assim no cantinho e saí fora. E ela ficou lá, eu desarmei ela. E olha, gente, não é sempre que acontece isso, não. Não estou dizendo que eu faço sempre isso, não. Eu também explodo, eu também brigo com as pessoas, eu também digo um monte de coisa quando afinal eu sou um ser humano, né? A gente é ser humano. Mas eu sempre uso essa ferramenta, esse tipo de artimanha para desarmar a pessoa, né? É muito bom a gente fazer isso. Isso é um pensamento estoico, uma ferramenta estoica, e não deixa de ser uma ferramenta neurocientífica, né? Eu acho que isso se encaixa na atenção plena, numa ferramenta de atenção plena, acredito que sim. Bom, e por último, o grande Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que era um imperador romano, talvez o homem mais poderoso daquela época, né? Da sua época. E o foco dele era sempre em relação ao trabalho, aos problemas, né? Ao cansaço da vida, ao cansaço ao dia a dia, né? E falava muito sobre gente tóxica. Era
o Marco Aurélio. E uma frase do Marco Aurélio muito interessante é assim: a felicidade da sua vida depende da sua qualidade dos seus pensamentos. Lidar com pessoas é muito difícil, mas é melhor aceitar isso do que ficar lutando contra isso, né? Ele sempre prezava pela virtude, o caráter e a justiça. Ele sempre dizia que era sempre importante fazer a coisa certa, mesmo sem as pessoas estarem olhando. Outra frase do Marco Aurélio era a seguinte: não perca tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um, né? Um bom homem, né? Ele sempre primava. Em vez de ficar pensando em fazer o certo, por que não praticar, né, o certo? A gente ficar só pensando, filosofando em coisas boas e tal e tal. E por que não praticar o que é bom, não é isso, gente? Ele dizia sempre assim: ó, se fulano briga com você, se tem um problema com alguém, se você tem um problema com uma pessoa, você tem duas opções: ficar com raiva. A primeira, ficar com raiva e sair quebrando tudo e dizendo 1000 palavrões. E o segundo é ficar calmo e pensar numa solução, né? Pensar numa solução daquele problema. E mesmo assim, das duas maneiras, o problema vai continuar existindo, né, gente? Continuar existindo sempre. E só para terminar, gente, esse é um vídeo curto, um vídeo apenas de o essencialismo, o essencial, né, do estoicismo. O estoicismo não tem nada a ver com frieza, né? Muitos vídeos aí falando do estoicismo sempre foca nessa coisa da frieza, de não ligar para ninguém ou para a vida, e sim ligar para as coisas certas, né? Muitas coisas do estoicismo, muitos vídeos falando sobre o estoicismo, não tem nada a ver com frieza, né? Muitos abordam aí o cara frio, o cara durão, né? Não ligar para ninguém, não ligar para a vida. Mas o correto mesmo é você ligar e fazer as coisas certas. O mais é o foco central, né? Pelo menos para mim, né? O essencial do estoicismo, né, gente? O principal, acho que o mais importante, é entender que muitas coisas estão fora do nosso alcance, do nosso controle. Muita coisa a gente não pode mudar, né? A gente não pode controlar, não pode, né? A gente não pode fazer nada, simplesmente aceitar. Outras coisas a gente pode fazer mudanças, mas tem coisas que a gente não pode, né? Não pode mudar a realidade, né? Você tem que aceitar aquilo, interpretar a reação que você vai ter diante das coisas, diante dos acontecimentos. Bom, então isto é a essência, estoicismo, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, é claro, vocês vão ler mais sobre isso, sobre o estoicismo e sobre esses três autores, né? São a essência do estoicismo, que eles ensinam muitas coisas maravilhosas. Eu sigo muita coisa do estoicismo, principalmente essa coisa: aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu tenho controle, eu vou fazer sempre algo para melhorar. Aquilo que eu não posso controlar, eu não posso controlar o outro, eu não posso mudar o outro. Pronto, esse é eu não posso controlar, mudar ninguém. Manipulação aí já é outra coisa. Agora, você pode mudar a si mesmo, você pode mudar a maneira, a sua reação com relação ao que está acontecendo com você. É basicamente isso. Bom, para não me delongar mais, terminamos por aqui mais um vídeo. Espero que tenham gostado. A gente pode fazer mais alguns vídeos falando sobre estoicismo, mas por hora é isso. Agradeço por você ter ficado aqui até agora. Um abraço, tchau, até a próxima.